Olá pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo no nosso canal. E agora nós vamos fazer uma atualização do dispensador automático. Vamos inserir agora um MP3 para que ele, junto com um sensor de movimento, para que quando haja alguma movimentação perto do dispensador, ele emita uma mensagem de voz informando que era para utilizar o dispensador após entrar ao local onde ele estiver instalado. Vamos ver toda a parte do funcionamento da placa e também um pouco da estrutura e programação. Então, confira agora todos os detalhes desse projeto dispensador automático com MP3. Bom pessoal, agora vamos ver as trilhas na placa de circuito impresso do projeto dispensador automático, a quarta versão com MP3. Vamos iniciar aqui nesse terminal block. Esse terminal block é a ligação da tensão alternada aqui alimentando a minha fonte de 5 volts 4 amperes. Observação importante é que essa placa de circuito impresso ela vai funcionar de 2 amperes para cima. Senão, se for com uma corrente muito baixa, ele vai ter problema aqui no funcionamento dessa placa. Então, estou utilizando aqui uma fonte Highlink. Essa é própria para a placa de circuito impresso. Então, alimento ela com 110 volts e vou ter uma saída de 5 volts. Aqui na saída, primeiro, vamos ver as trilhas em vermelho, que é o meu positivo. Então, eu saio com positivo, passo pelo diodo, um N4007, esse diodo aqui de proteção. Se houver qualquer inversão aqui na placa, aqui, no pontos da fonte de alimentação. Vou para o switch, esse switch aqui é um liga e desliga aqui da placa. E tenho aqui duas derivações. Essa primeira derivação vem alimento com 5 volts o Arduino Uno e também o sensor ultrassônico. Esse barramento aqui é do sensor ultrassônico. Pelo outro lado, alimento o amplificador e do amplificador vou para o MP3. Do MP3 alimento o sensor de movimento, é o sensor pi. E do mesmo ponto eu derivo para o servomotor. Pronto, fechou a parte das trilhas do positivo. As trilhas do negativo, que estão em azul. Essa primeira derivação alimenta o microcontrolador e também desse mesmo ponto vou para a alimentação do sensor ultrassônico. Pelo outro lado, alimento o amplificador. Aqui no amplificador eu tenho 2 pontos de alimentação do GND. E derivando do amplificador, faço a alimentação do MP3. O servomotor e o sensor PIR e o LED, eles estão sendo alimentados pelo GND que está interligado dentro do microcontrolador. Então, todos os GNDs estão interligados aqui nesse microcontrolador. Então, eu só faço a derivação do microcontrolador para esses dispositivos. Então, vamos ver como é que fica. Então, eu tenho aqui o GND. Passo por todo o microcontrolador e alimento o servomotor. Do servomotor vou para o sensor de movimento. E aqui tem um pino GND que sai direto, passa pelo resistor e alimento o catodo do LED. Então fechou a parte do GND, no caso negativo. Esses que estão em cinza são os sinais que saem do microcontrolador para os dispositivos. Então vamos ver esses dois primeiros pinos aqui que estão saindo, 2 trilhas aqui para alimentar o sensor ultrassônico, que no caso aqui é um pino, é o trigger, e o outro pino é o eco. O trigger é a função desse sensor ultrassônico que envia um sinal, e se esse sinal rebater em algum objeto, ele retorna para o eco. E nisso ele sabe que tem um objeto na sua frente e também ele pode calcular a distância que está esse objeto. Temos um sinal direto aqui saindo de um pino para o LED, então fechando aqui o negativo e o positivo no LED. Um sinal que sai também para o servomotor, outro sinal para o sensor PIR, e aqui temos duas derivações aqui, 2 trilhas saindo. Aqui no caso aqui a minha conexão entre o MP3 e o Arduino, uma conexão serial. Então é a conexão de transmissão e recepção. Então quando
o Arduino ele está transmitindo, o MP3 ele vai receber. Então, é uma ligação de TX para RX. Aqui as codificações elas estão incorretas, porque quando o Arduino transmitir, o MP3 tem que receber. Aqui na transmissão do Arduino para o MP3, eu vou precisar utilizar um resistor de 330 ohms aqui para fazer essa limitação dessa corrente. E quando o meu MP3 transmitir, o microcontrolador vai receber. Então, é uma ligação de transmissão e recepção aqui no serial do microcontrolador com o dispositivo MP3. E do MP3, eu vou estar saindo com duas derivações aqui para o amplificador. No caso aqui são minhas saídas de áudio. Na verdade, as entradas de áudio. E as saídas de áudio aqui, já direto aqui já para a saída de áudio nos amplificador. No caso aqui nas caixas de som, eu tenho as duas centrais são os positivos e as duas nas extremidades são negativos. Então dessa forma fechou aqui todo o circuito da placa. É uma novidade estar utilizando o MP3 para que esse dispensador ele possa dar uma mensagem de voz para a pessoa que estiver passando próximo ao sensor PIR aqui, que vai acionar todo esse dispositivo. Então vamos ver com mais detalhes no próximo slide. Aqui está a montagem dele. Tive um problema com a posição do Arduino Uno, que eu inverti aqui a posição dele. Em vez de colocar na parte superior, coloquei na parte inferior, porque estava invertido aqui a ligação. Mas tudo bem, só foi o microcontrolador que ficou na parte de baixo. Todo o restante dos dispositivos ficaram na parte superior. Então, temos aqui a ligação do terminal, a fonte, a ligação aqui do amplificador, aqui o MP3, aqui a ligação do sensor de movimento e a ligação do servomotor. O LED ligado direto também, aqui o resistor do LED, tá? Uma ligação que está por baixo da placa. E as duas ligações aqui de áudio dessa placa. Então, foi muito interessante colocar esse MP3, que pode ser utilizado para muitas outras funções, dependendo do que você gravar aqui no cartão SD e programar no Arduino para que ele execute. Essa é a parte aqui da estrutura. Então, é uma estrutura em C, uma nova estrutura, que ficou muito bom. Essa estrutura ela combinou bastante com a modelagem da placa, no caso aqui do projeto em si. Ficou bem prático. Aqui o sensor ultrassônico, o servomotor, o sensor de movimento, as duas saídas de som, e em cima eu tenho o liga-desliga e o amplificador, que é o volume do áudio aqui desse dispositivo. Então aqui fecha a nossa parte sobre a placa de circuito impresso. Vamos ver agora como é a programação desse projeto. Ok, agora vamos ver a programação do dispensador automático com o Arduino e o MP3. Então, iniciando aqui na linha 7, a inclusão das bibliotecas. Então, a inclusão do soft serial, a inclusão do DF Robots, DF Play-in, isso aqui é para o MP3, e a inclusão do servo.h, né, que vai comandar aqui o servomotor. Então, instanciando o servo. E agora vamos aqui com as variáveis. Então, essas duas primeiras é o trigger pin e o echo pin, que é referente ao sensor ultrassônico. Estou utilizando a porta 11 e a 10. Aqui a variável do servo, utilizando a porta 9. Aqui uma observação que essa porta ela tem que ser PWM. A variável do LED, a porta 12. A variável aqui do serial, então eu tenho o RX, a porta 3, e o TX, a porta 2. E para o sensor de movimento, estou utilizando aqui a porta 4.
essas duas variáveis long, aqui no caso aqui são aqui para a distância, né? Então eu vou ter uma média de 3 leituras de distância e vou tirar essa média aí e vou ter o valor de distância. Então isso aqui é para mim ter uma média da distância lá, que mais à frente eu vou mostrar para vocês. Define o volume, né? O volume MP3 está no máximo, está em 30. Aqui o soft serial player do MP3, no caso aqui é declarando aqui o RX e o TX. E aqui a biblioteca aqui do DF Robot DF Play Mini Player MP3. Vamos para o Void Setup, início do serial 9600, do serial do MP3 9600 também. Aqui a declaração dos pinos, então o trigger pin saída, o echo pin entrada, ele vai captar esse retorno do sinal que bate no objeto e retorna para ele. O pin peer, isso aqui é do sensor de movimento, também vai captar a movimentação. E o LED aqui é a saída, o output. Então vamos aqui para o próximo, na linha 35, o serial print. Isso aqui é parte da comunicação do MP3, isso aqui no monitor serial. São só as informações. Se der a falha, ele vai estar imprimindo isso aqui no monitor serial. Se der tudo ok, ele vai dizer que está ligado e funcionando. Aqui é o volume e DF Player ligado. Essa parte aqui é a do servo motor. Então aqui só para identificar que o servo ele tem que iniciar na posição em 0 graus lá, para que fique certinho a posição da haste para empurrar o êmbolo do dispensador. Essa aqui é o Void Measure. Essa aqui é a medição do sensor ultrassônico. Então o trigger pin vai enviar um sinal, depois ele vai desligar e esse sinal vai retornar aqui para o echo pin. No caso aqui, vou atribuir esse valor, essa duração, né, desse sinal que rebate no objeto e retorna para o echo pin, vai estar atribuindo essa variável duração aqui, duration. Então a minha distância é a duração dividido por 2, dividido por esse cálculo aqui para obter a distância do objeto em relação ao sensor ultrassônico. Valor Void Loop. Então, no primeiro aqui, caso do Void Loop é do sensor de movimento. Então, se tiver uma leitura no sensor de movimento, vai ler essa leitura e vai atribuir a variável valor. Se valor é comparado com nível alto, aí eu ligo o MP3, que no caso aqui eu estou na pasta 1 e no MP3 2. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui o que significa esse 1 e esse 2 aqui no próximo vídeo, com mais detalhes sobre esse MP3. Aqui vai imprimir, né, no monitor serial e um delay de 500 milissegundos. Fechou aqui a parte aqui, caso haja movimentação na frente do sensor PIN. Nessa parte aqui que o MP3 vai enviar um sinal de voz, né, para a pessoa que estiver próxima. Aqui é o sensor ultrassônico. Então aqui tem um laço aqui, um for. Então tem uma variável i. Então ela vai de 0 a 2. Então eu vou ter 3 leituras aqui dessa distância aqui do sensor ultrassônico. Então essa distância eu vou atribuir ela 3 valores lidos aqui nesse laço em cima e vou dividir por 3 e vou ter a média dessa distância. Então se essa distância ela for menor que 10 centímetros, ele vai entrar nesse laço aqui que vai ligar o servo motor. Então o servo sai de 0 até 90, depois ele retorna novamente para 0 aqui, empurrando o êmbolo e dispensando o álcool ou o álcool gel ou somente o sabão líquido, o que tiver o produto dentro do dispensador. E assim termina o código para esse projeto. Vou mostrar para vocês a 4ª versão do dispensador automático, né? Está em fase de teste. Então agora acrescentei o MP3, 2 saídas de áudio e um amplificador junto com um sensor de proximidade, sensor de movimento. Então quando a pessoa
estiver próximo da porta, né, que você quer ficar na entrada de uma porta, o sensor vai detectar o movimento da pessoa e vai falar com a pessoa, né? Dar uma mensagem. Aqui continua, né? O ultrassônico, um LED e o servomotor lá para empurrar o êmbolo. Então vamos ver como funciona. Então quando a pessoa se aproximar da porta onde vai estar o dispensador. Olá, tudo bem? Por favor, utilize o dispensador antes de entrar. Obrigado. Aí ok, a pessoa vai e utiliza o dispensador. Fiz aqui uma estrutura tipo um C, foi a estrutura mais adequada para esse projeto. Temos aqui embaixo o sensor ultrassônico, que vai ser responsável pela distância da mão, a distância da mão e do frasco, né, junto com o servomotor, para que ele faça essa leitura e faça o movimento de empurrar a haste no êmbolo do dispensador. Ao lado temos as saídas de áudio, de um lado e do outro. Em cima tem um LED que indica que está funcionando. E na parte superior temos o volume, no caso aqui é o potenciômetro do amplificador, e o liga-desliga do projeto, no caso aqui do dispensador. Então, ó, embaixo aqui, que está coberto pela caixa, porque para ele não disparar o MP3, é o sensor de movimento. Então vamos ver como funciona. Primeiro aqui o dispensador. Então cheguei perto do dispensador, ele faz empurra o êmbolo e dispensa o álcool, no caso aqui, né? Agora vamos ver com o sensor de movimento. Caso tenha alguma movimentação perto do dispensador. Olá, tudo bem? Por favor, utilize o dispensador antes de entrar. Obrigado. Ok. Aí ele Olá, tudo bem? dá essa mensagem. Por favor, utilize o dispensador antes de entrar. Eu deixei Obrigado. bem sensível mesmo para a pessoa, quando mais próximo que ela chegar do dispensador, ela já vai ser informada para utilizar o dispensador, ok? Então, mais uma vez, se eu tirar a caixinha da frente, eu vou ter movimentação. Olá, tudo bem? Por favor, utilize o dispensador antes de entrar. Obrigado. Ok, pessoal, estão aqui na frente da minha casa agora para fazer o teste já instalado na porta. Então, quando eu chegar próximo lá, ele vai dar uma mensagem que é para mim utilizar o dispensador. Eu vou utilizar e vou entrar, ok? Então, vamos lá. Me aproximando. Olá, tudo bem? Já deu, hein? Utilize o dispensador antes de entrar. Obrigado. Utilizo. Ok. Olá, tudo bem? Por favor, enquanto eu ficar na frente, ele vai ficar falando. Saiu do raio de ação, então a ideia é ele parar. Ok, parou, porque não há movimentação na frente do sensor, beleza? Valeu! Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo vimos o dispensador automático com MP3. Então, se você gostou desse projeto, deixe seu like. E se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe para o fortalecimento do nosso canal. E desde já eu agradeço a todos, muito obrigado e valeu!